Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo, tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Invictus. Na verdade, não. Atualmente não estamos mais no canal Invictus, e sim no Esquema Tático. Nós da página Canal Invictus resolvemos, para aproximarmos mais de vocês através do futebol, tornar a página com um nome mais futebolístico. A partir de hoje, nossa página vai ser chamada de Esquema Tático. E como foi decidido esse nome? Fizemos votação popular no Facebook e no Instagram, onde você pode seguir, e os nomes estão aqui embaixo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo, tudo ótimo. Eu sou o Gabriel e bem-vindos ao Esquema Tático. Hoje nós vamos falar da nossa premiação do futebol brasileiro do ano de 2020. Estamos aqui então com o Fábio Pacheco, com o Vitor Basotto e com Mariana Hoffman. Oi. Então essa nossa equipe quer apresentar a nossa premiação para vocês através da primeira categoria, que vai ser Jogador Revelação do futebol brasileiro do ano. E entre os jogadores que estão competindo está Gabriel Veron, Brenner e Hugo, jogador do Palmeiras, São Paulo e Flamengo, respectivamente. Alguém teria algum comentário para fazer sobre os jogadores? Eu acredito que poderia ter outros jogadores também, além do Prachetes do Inter, do Ferreirinha do Grêmio, até mesmo o Menino do Palmeiras também podia estar nessa categoria. O Palmeiras que veio com uma boa leva agora, que tem o Veron, tem o Patrick, tem o Menino, que foi até para a seleção brasileira principal, agora tem o Danilo, que está surgindo. Eu também acho que tem outros jogadores de até clubes com não tanta grandeza do futebol, tipo o Claudinho do Bragantino, que é novo, basicamente. Então acho que é um grande nome assim que também podia ser uma revelação. E o Claudinho, que chegou a informação, a gente tá forte agora, tá chegando informação pra gente, que ele pode sair do Red Bull Bragantino e pro Red Bull Salzburg, que joga lá na Áustria atualmente. Pois é, mas o Hugo também é um jogador que, na lesão do Diego Alves, no impasse que ele tinha com a diretoria para renovar, jogou bastante vezes. Ele, claro que, como todo jogador novo, ele não ficou em alto nível todo o tempo, mas todas as horas que foi exigido ele cumpriu o papel. O Brenner, que basicamente é líder do Brasileirão e está na semifinal da Copa do Brasil, também está disputando. E o Gabriel Veron, que ganhou a Copa do Mundo das categorias de base também. E o nosso vencedor da vez de revelação para os jogadores de 2020 do Campeonato Brasileiro é Gabriel Veron do Palmeiras. Fábio, lhe passa a palavra. Talvez o Veron foi o que menos teve jogos esse ano, porém mostrou maturidade e habilidade. Não foi à toa que supriu o ataque palmeirense com a ausência de Rony, Luiz Adriano e William. É um atacante que mostra que não tem medo de ir pra cima do zagueiro. Não é à toa que ano passado foi campeão sub-17, sendo o destaque da seleção brasileira mundial. E também não podemos deixar de ressaltar que o Brenner, que é um dos artilheiros do futebol brasileiro, com 22 gols, é o líder do ataque de São Paulo. E o Hugo Souza, que tem apenas 20 anos e também é um dos líderes do Flamengo, mesmo com pouca idade, defendeu pênalti e tudo, como o Gabriel falou. Supriu a ausência de Diego Alves, que é experiente, defendeu pênalti de Messi, Cristiano Ronaldo, mesmo assim mostrou ousadia na defesa do Flamengo. Então, indo para a nossa segunda categoria do vídeo de hoje, temos a categoria Superação. Onde estão Rafael Moura do Goiás, o retorno da Portuguesa para a Série D e o presidente do Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, que conseguiu a Copa Ibsen Carvalho. Desses três, eu acho que são três histórias merecidíssimas, porque o Rafael Moura, ele perdeu a mãe, né, e mesmo assim ele voltou, talvez não com tudo, porque o Fernandão ele acabou pegando o seu lugar no time do Goiás, mas ele continua jogando, ele continua cumprindo seu papel. Temos a volta da Portuguesa, que eu não recordo o ano que ela caiu pela última vez, se alguém puder me confirmar. Mas 2013. Ficou um tempo fora, então. E só agora em 2020, na verdade, 2021 vai voltar. Então ficou 8 anos fora em decadência. E só agora ela consegue retornar a história que tem, porque já foi vice-campeão do Brasileirão, né? Também temos a história do presidente do Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, que também é uma história de inspiração, porque ele torceu sozinho para o time dele numa partida e atualmente ele traz um dos talvez maiores títulos da sua torcida. O vencedor na categoria Superação 2020 vai para
o presidente do Santa Cruz, de Rio Grande do Sul. Vitor, te passo a palavra para essa categoria. Essa categoria a gente escolheu o torcedor, o Thiago Reck, do Santa Cruz, justamente porque ele representou um amor, né, ao time, que é um clube pequeno assim do Rio Grande do Sul, que tem uma certa relevância para o interior do estado, mas justamente porque a partida, né, já foi de um jogo contra o Grêmio em 2012, que o Grêmio inclusive ganhou de 4-1 do Santa Cruz, e ele mostrou que mesmo com uma derrota bem grande assim, ele tem amor pelo time e consequentemente virou até um presidente por mérito e conquistando um maior patamar do clube. Esse é um exemplo de realmente não abandonar o time, porque o Santa Cruz também, se não me engano, era a primeira divisão do Campeonato Gaúcho na época, e faz um tempo que ele não aparece na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Fábio, poderia só confirmar em qual divisão eles estão, se tem essa informação? Tá na terceira divisão gaúcha. Terceira divisão gaúcha, então, igual o esquema da Portuguesa que a gente falou, esse pode ser agora uma volta para eles poderem chegar à primeira divisão novamente. Para a terceira categoria das premiações 2020, temos o famoso prêmio Fair Play. Onde estão PSG saindo da partida após caso de racismo contra o Istambul, Cruzeiro dando o título da Uberlândia no troféu Inconfidência após surto de Covid, também a partida de Boca Internacional que foi cancelada após a morte do ídolo Maradona. Comentários? Eu acho que a questão da morte do Maradona foi um impacto que gerou bastante comoção mundial, né, e acabou tendo uma relevância significativa, eu acho que comparado às outras duas, né? Claro, a questão do PSG também teve bastante destaque, mas pela morte do Maradona, ser um ídolo mundial, acho que teve um destaque ainda maior. Eu concordo com o Vitor, eu acredito que, claro, que a gente listou só 3, né, os 3 melhores que a gente achou que foi fair play. Mas eu acho que esse ano de 2020 foi um ano onde os times tiveram, né, terem mais solidariedade e empatia. Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, acho que tudo que aconteceu esse ano, desde todas as voltas, de todos os campeonatos mundiais, acho que todos os times tiveram esse reconhecimento e essa demonstração de fair play. Então, é muito difícil aqui a gente listar 3, né? Porque deve ter acontecido muito mais coisas. Então, mas eu concordo com o Vitor, assim, que foi o luto, né, da partida que teve do Boca foi uma coisa que marcou bastante, porque é um ídolo mundial. Mas o meu comentário, eu acredito que é esse, assim, que esse ano é diferente. Acho que todo mundo teve que ser um pouco mais empático e demonstrar solidariedade, principalmente os clubes de futebol, que tem jogadores que são jogadores midiáticos, que têm a sua certa relevância na mídia, né, e precisam cada vez demonstrar esse apoio. Então, realmente, né, a discussão que falaram bastante importante, com todo esse problema da pandemia ao nosso redor, os clubes ficaram mais solidários uns com os outros, né, e pelo menos o Cruzeiro, se ele quisesse, né, o Cruzeiro, mesmo não estando no bom momento, se ele quisesse, podia falar, tipo, somos um Cruzeiro, temos um elenco campeão da Libertadores, brasileiro do Brasil, comprado a Uberlândia, muito maior, e mesmo assim eles foram solidários com eles, né. E o caso do racismo no jogo do PSG nem foi, a vítima nem foi do time do PSG, foi do time do Istambul, onde eles também me mandaram uma imagem do Neymar e do Mbappé puxando essa iniciativa de saírem da partida. E sabe o que mais, não seria surpreende a palavra, mas o que mais deixa feliz nesses casos são que quase nenhum deles é vindo do seu próprio time, né? Mas o troféu Fair Play de 2020 vai para o PSG saindo da partida após o caso de racismo.
Mari, te passo a palavra. Então a gente, botou em primeiro lugar entre esses três que foram bem importantes. A gente botou o PSG saindo da partida contra o Istambul pela Champions, que, não me engano, se ocorreu no início de dezembro agora. E foi o que tu falou, eu acho uma atitude muito importante, foi um momento histórico, assim, foi a primeira vez que aconteceu isso no futebol. E como eu tinha falado anteriormente, assim, acho que cada vez mais os jogadores têm que saber que eles têm um papel muito importante na sociedade, tanto para pessoas adultas quanto para crianças. São pessoas que aparecem na mídia, são pessoas que dão exemplo. E até muito tempo atrás, muitas pessoas cobravam o Neymar por ele ter algum posicionamento nessas pautas de racismo e tal. E então ele sempre... esse ano a gente teve muitos movimentos no mundo todo, tantas falas e acontecimentos racistas que a gente viu acontecendo esse ano. Então, terminar o ano dessa forma, obviamente, é muito triste por a gente saber que ainda existem essas coisas, que as pessoas ainda são julgadas por tal maneira. E ele e o Mbappé, que são pessoas... E foi como tu disse, não foi nem do time deles, foi uma pessoa da comissão técnica do time adversário que acabou ocorrendo essa situação, e eles falaram que não iam continuar, que não iam ficar. Então foi uma atitude que apareceu no mundo inteiro e as pessoas se identificam. Então acho que isso cada vez mais tem que estar presente no futebol. Acho que essas coisas se misturam, sim. Os jogadores têm que se posicionar cada vez mais. E eu acho que é isso. E também, se for para pensar, nós já estamos em 2020, indo para 2021, e pelo menos esses comentários, esses casos já são coisa do passado, Que eu digo, a mentalidade de quem ainda busca trazer preconceitos, não só sendo relativo à raça, cor, mas também contra mulheres, intolerância religiosa, muitas coisas assim, são uma coisa que a gente tem que começar a pensar como um pensamento do passado e começar a mudar, E que esses casos, pelo menos nós estamos agora do PSG, seja um grande exemplo para a gente poder nos tornar humanos melhores. E então, para a próxima categoria, vamos para a melhor transferência do Campeonato Brasileiro. E dentro dos competidores estão Luciano do São Paulo, CEO do Grêmio, foi para o São Paulo através de uma troca pelo Everton. Diego Souza, que fez o caminho oposto, veio do São Paulo para o Grêmio, e o jogador Pedro, que era do Fiorentina e atualmente está no Flamengo. Comentários sobre essa disputa? Só um asterisco, assim, muita gente pode pensar, mas Marinho foi o ano passado para o Santos, então os que não está aqui na nossa lista. Isso a gente levando em consideração mais dos que vieram esse ano mesmo, os que foram do ano passado, finalzinho até poderia estar nessa lista, mas realmente foi de 2020. E uma coisa que me chamou a atenção que eu notei agora é que os três jogadores são jogadores do ataque, Os três são centroavantes. Pelo menos isso talvez mostre que um bom reforço talvez seja o que marque gol. Mas é uma boa disputa, mesmo o Pedro ele sendo reserva atualmente no Flamengo. Ele começou jogando muito bem, Ele acabou voltando para a reserva porque chegou o Gabigol de volta. Eu, particularmente, gostaria de ver o Pedro jogando mais vezes como titular, Quando teve aquele surto de Covid no Flamengo, o Pedro que chamou a responsabilidade nos jogos. Mas é uma boa disputa também. Diego Souza está marcando gol, passou por um período de seca alguns meses atrás, mas já voltou a marcar. O Luciano está fazendo um estrago também junto ao Brenner no São Paulo. E realmente, pelo menos, na minha opinião, foi um pouco difícil escolher quem seria o melhor reforço da temporada. Acho, com certeza. Foram três jogadores que tiveram bastante destaque, E a gente, como tu tinha comentado, são jogadores de ataque, dos centroavantes. Então, mostra que, enfim, a peça-chave dos clubes são sempre buscar o centroavante e caras que metem a bola na rede. Então, nosso vencedor da categoria Melhor Transferência de 2020 foi Pedro do Flamengo. Vitor, te passa a palavra. Isso, a gente escolheu o Pedro justamente porque ele apresentou grandes números e bastante destaque comparado até ao próprio Gabigol, que na temporada passada fez um montão de gol e ajudou o Flamengo na conquista da Libertadores, principalmente no último jogo contra o River. E o Pedro, inclusive, ele teve 41 jogos disputados nesse ano, até agora,
O Flamengo, no caso, até não participa mais da Copa do Brasil, então 41 jogos, e fez 21 gols, sendo que marcou, inclusive, 4 gols a mais do que o Gabigol do Brasileiro. O Pedro fez 11 e o Gabigol fez 7 gols. Então mostra que foi uma boa contratação para suprir a questão do ataque, e até para evidenciar que às vezes os dois podem jogar juntos, né? O Pedro e o Gabigol. Sim, o curioso disso também é que, como tu falou, foi um jogador que veio para suprir a ausência. Veio antes, né? Mas quando o Gabigol estivesse ausente, veio para suprir essa ausência e acabou até tendo números melhores, né? Agora que tu acabou passando pra gente. Então a próxima categoria das nossas premiações vai para o Troféu Surpresa 2020. Que vai para jogadores ou treinadores que não se era esperado tanto, talvez, e acabaram provando o contrário para a gente. E nessa competição está a dupla de ataque, separadamente. Brenner, do São Paulo, Luciano, do São Paulo, e Abel Ferreira, do Palmeiras. Comentários? Eu acho que a gente pode dizer que o Abel Ferreira foi um grande destaque, porque ele já vinha de um clube, né, da Grécia, que tinha tradição, claro, no futebol local, assim, mas pro nível do Palmeiras, que tem mais história, tá fazendo um bom trabalho e tá, né, nas 3 competições, por enquanto. Se eu não me engano, até o Abel Ferreira eliminou o Jorge Jesus na Champions, aquele confronto do Atenas contra o Benfica. Sim, foi o último jogo dele no PAOK. E também teve bastante gente, talvez, pelo menos quando ele foi contratado eu não conhecia ele, e eu não achava que o Luxemburgo tinha que ser demitido, né? Eu não acompanhei como é que foi toda essa ocasião. Um cara desconhecido que trouxe uma filosofia nova para o Palmeiras, ele mudou completamente o Palmeiras, subiu o patamar deles. O Palmeiras, que não estava mal antes, pelo menos na minha opinião, acabou sendo melhor ainda atualmente, né, com o Abel Ferreira. E Luciano e Brenner são 2 jogadores que... Marco, para essa parte. Então agora, passando a bola para o Fábio, anunciamos que o vencedor do Troféu Surpresa 2020 foi o Luciano do São Paulo. Fábio, agora é contigo. Qualquer um que ganhasse esse prêmio seria tipo uma grande surpresa. O Abel no Palmeiras, em um pouquinho mais de um mês, perdeu apenas um jogo, que foi pro Ceará, Copa do Brasil. E o Luciano veio do Grêmio em agosto na troca pelo Everton, como o Gabi já falou, e vem arrebentando no ataque. Uma grata surpresa pro São Paulo, triste pro Grêmio, perdeu um atacante muito bom. Mas acredito que a eficiência do Luciano é graças ao Fernando Diniz, que insistiu no trabalho dele, deu apoio, deu chances para ele, e também pro companheiro dele, que é o Brenner, que também é uma grata surpresa, já que o ano passado ele foi emprestado ao Fluminense, fez apenas 6 jogos e 1 gol para um atacante. Isso é muito pouco. Então a dupla de ataque de São Paulo, ambos são grandes surpresas deste ano, e futuramente vão dar grande sucesso ao São Paulo, já que eles estão na semifinal da Copa do Brasil e estão líderes disparados do Brasileirão. Falando em São Paulo, temos mais um do São Paulo na próxima categoria, que é Melhor Treinador do Ano. Disputando estão Fernando Diniz, que está do São Paulo, Lisca, do América Mineiro, e o Cuca, do Santos. Eu acho que, pelo menos, na minha opinião, já bem disputado. Até mesmo o Lisca, claro, por ser da 2ª divisão, é um pouco uma surpresa, mas o trabalho que ele está fazendo com o América Mineiro, pelo menos na Copa do Brasil, sendo fenomenal, porque ele eliminou o Corinthians, eliminou o Inter agora e empatou com o Palmeiras. É merecidamente que o Lisca esteja no top 3. O Cuca, com o elenco do Santos, que tem, pelo menos eu, Gabriel, acredito que se fosse talvez outro treinador, talvez não teria chegado onde está chegando no Brasileiro e na Libertadores. Ele conseguiu até golear o Grêmio por 4-1. E o Fernando Diniz, que com um time que inicialmente era bem desacreditado do São Paulo, conseguiu pegando uma vantagem enorme no Brasileirão. E mesmo perdendo na Copa do Brasil, foi de 1-0 só, e possível que consiga até mesmo uma vitória.
No caso, já vai ter saído o vídeo, já vai ter sido o jogo quando a gente estiver postando o vídeo. Então, por isso, esse problema com a data. Eu acho que só dá para destacar que, dentre os três, o que tem menos tempo de trabalho, né, é o Cuca. E eu acho que, justamente porque ele chegou em agosto, e ao longo da temporada, né, no pós-pandemia, entre aspas, né, com o retorno do futebol, que ele conseguiu adquirir um formato de time, colocando o Marinho como peça-chave do time. Então, dá para destacar o trabalho do Cuca como um dos grandes né, trabalhos, assim. Eu concordo com o Vitor. Eu me recordei até agora do vídeo que a gente fez lá no início sobre como que a gente achava que ia ficar os times, né, na tabela do Brasileirão. E um dos nossos comentários era como o elenco do Santos era desfalcado, estava fraco, né? E acho que ele chegou, foi o que o Vitor falou, em pouco tempo de trabalho, e não tinha um elenco tão amplo, assim, ele conseguiu fazer uma coisa muito bacana. Então, também acho que, para mim, assim, né, na minha opinião, talvez ele foi um destaque muito grande nesse ano, né? Principalmente nesse ano de pandemia e tudo mais, com o time do Santos, pouco tempo e tal. Se eu não me engano, até mesmo a gente falou que o Santos iria estar no Z4, não tenho certeza. Ou estaria perto do Z4. Sim. Então, também, junto com o São Paulo que eu falei, Santos foi um time talvez no início do torneio meio desacreditado. Mas vamos então para a premiação, que talvez não seja surpresa para ninguém, mas o melhor treinador de 2020 foi Fernando Diniz, do São Paulo. Vitor, agora eu te passo a bola. O Fernando Diniz, como eu comentei assim, é o que tem mais tempo de trabalho, né? Ele já está no São Paulo desde setembro do ano passado, então ele já passou por, né, diversas eliminações, agora na Copa do Libertadores, na Sul-Americana, já tem, né, 64 jogos pelo São Paulo, com, né, um grande número de vitórias, principalmente em casa, com 24 vitórias em casa, em 34 jogos. Então, foi um treinador que teve bastante destaque, e agora, né, estando líder do Brasileirão e né, vivo na Copa do Brasil, disputando, né, amanhã, quarta-feira, vaga contra o Grêmio no Morumbi, tendo, claro, que reverter uma desvantagem. Lembrando, como eu falei, que o jogo já vai ter acontecido quando o vídeo for para o ar. Então, amanhã, que dizemos, é dia 30 de dezembro de 2020. Realmente, como eu falei já, que pelo menos para mim não tem dúvida, foi um pouco disputado, mas o Diniz é um que se acaba passando um pouco. Talvez se o Cuca tivesse pego desde o começo do campeonato, talvez o Santos talvez até estaria mais em cima. Mas enfim, indo para a nossa penúltima premiação do vídeo, iremos para a melhor jogadora. Que dentro dessa categoria temos Gabi Nunes, do Corinthians, Tamires, do Corinthians, e Gabi Zanotti, também do Corinthians. Os 3 jogadores do Corinthians que foram campeãs agora há pouco. Eu acho que o que a gente pode comentar, né, e destacar, que não é novidade para ninguém, que esse trio aí já fala muita coisa sobre como o Corinthians está se tornando, né, e se tornou uma potência no futebol feminino no Brasil. Compete muito com a Ferroviária, né, são 2 times com uma história e com um time bem grande, com um elenco muito bom. Então, eu acho que a gente pode destacar isso e também mais torcer para que outros times cheguem, né, nesse nível e tal, e que saia um pouco dessa rivalidade assim, de só Corinthians e Ferroviária. Mas eu acho que com as 3 a gente já pode ter muita noção assim, do quanto o Corinthians investe nelas, né, investe no CT, em toda a vida das jogadoras. E eu acho que é isso. Pois é, também torcemos que, como falou, os outros times consigam cada vez mais crescer também no futebol feminino, porque também é uma grande representatividade das mulheres no mundo atual, né? E o prêmio, então, de melhor jogadora vai para uma jogadora do Corinthians, obviamente, que é a Gabi Nunes. Então, Mari, te devolvo a palavra. A gente escolheu a Gabi, assim, entre as 3, eu acho que todas tiveram um potencial e um destaque
muito grande em todo o campeonato, né? Não poderia esperar outra coisa, já que o Corinthians conseguiu conquistar, né, 2 títulos durante esse ano. Mas a Gabi, ela veio de uma lesão, 3 lesões seguidas no joelho, ela ficou quase 1 ano sem jogar. Então, até mesmo no último título que o Corinthians conquistou, ela comentou como essa vitória foi importante para ela. Ela fez um gol super decisivo na final do Paulista. Então, eu acho que ela sempre foi uma peça importante para o Corinthians, né? Ela é super ovacionada e ídolo, assim. Então, e ela tem esse ar de artilheira e de decisiva. E aí, acho que é muito merecido ela ficar em primeiro lugar. Também estando as 3 do Corinthians mostra o grande momento que o Corinthians está tendo no momento, que foi campeão brasileiro. E, se eu não me engano, o retorno da final foi 5-0 para o Corinthians numa final de brasileiro. Uma coisa que não acontece todo dia. Então mostra realmente o grande momento que estão as jogadoras do Corinthians e os jogadores que eu digo em geral do Corinthians. E agora, indo para a nossa última premiação, temos melhor jogador do Brasileirão 2020. E nele temos Thiago Galhardo, Luciano e Marinho, Internacional, São Paulo e Santos, respectivamente. Acho que os 3 tiveram grande importância, e, né, principalmente pelo Campeonato Brasileiro, que eu acho que os 3 fizeram. E também, claro, o Marinho vem se destacando também na Libertadores, né? E eu acho que, para mim, esses 3 foram os grandes destaques mesmo e encaram como os melhores jogadores mesmo da competição brasileira. E também, um jogador que não está no top 3, que pode ser citado como talvez um dos melhores do Brasileirão, é o Everton Ribeiro, do Flamengo, que pelo menos é um dos jogadores mais maduros do futebol brasileiro, que sempre mantém a constância nos jogos. Mas, nesse ano, a gente resolveu pôr entre Marinho, Luciano e Galhardo, escolhendo as 3, que acabou tendo uma relevância bem maior para seu clube, né? E o troféu melhor jogador do futebol brasileiro de 2020 vai para Marinho dos Santos. Fábio, te passa a bola final. Foi uma disputa muito concorrida. O Thiago Galhardo assumiu o ataque do Inter após a lesão do peruano Guerreiro, que era a principal esperança de gols do Inter, porém caiu um pouco mais no final do ano agora na consistência do futebol. O Luciano não teve um início muito bom, que estava no Grêmio, não tinha muitas chances e era reserva. Já o Marinho teve um ano todo de consistência, usando futebol bom, tanto no Paulistão até agora no Brasileirão e Libertadores. Não foi à toa que liderou o Santos na goleada de 4-1 sobre o Grêmio na Libertadores. É um dos artilheiros do ano, com 22 gols, sendo 15 deles no Brasileirão. E qualquer um que fosse ganhar nesses 3, até mesmo o Everton Ribeiro, seria merecido. Num ano muito atípico, tivemos grandes jogadores destacando, não só jogadores, mas os times. Não é à toa que São Paulo está se destacando no Brasileirão e na Copa do Brasil, graças ao Luciano, ao Brenner, Daniel Alves, entre outros jogadores. O Flamengo já é o Flamengo, tinha uma grande potência e esperança, e também está indo muito bem, graças ao Everton Ribeiro, o Gabigol e o Pedro, entre outros, até o Hugo, que é uma novidade para o Flamengo. E o Santos era, a gente, como a Mari já falou, para nós era uma zebra, o Santos ir bem. Com todo respeito à história do Santos, a gente não imaginava que ele ia tão bem. E quando o Cuca chegou no Santos, o Marinho se destacou muito. Ele e o Soteldo assumiram a responsabilidade do Santos. E hoje o Santos é amplo favorito ao título da Libertadores. E briga muito bem o G6, sendo um dos favoritos para uma vaga na Libertadores. Então o Marinho mereceu muito esse título. Está muito bem guardado na prateleira do Marinho esse título. E 2021 a gente se vê para um novo jogador daí. Faça suas apostas. Grande jogador Marinho também. Luciano e Galhardo também merecidamente estão no top 3. Mas uma coisa que eu estava falando com os amigos meus esses dias é que se tivesse um jogador que é a mistura do Galhardo com o Luciano, seria o melhor jogador do campeonato. Porque o que o Galhardo foi no primeiro turno, o Luciano está sendo no segundo. E o Marinho jogou tendo uma constância, que está jogando bem desde o primeiro turno, agora até mesmo no segundo. E realmente, sabe, essa pequena diferença que acabou talvez trazendo esse título para mim, porque realmente o Marinho, o Luciano e o Galhardo jogaram muito esse ano.
né? Tanto que os 3, acho, brigaram pela artilharia. Talvez o Luciano não chegou a brigar pela artilharia, mas Galhardo já foi artilheiro do brasileiro, Marinho também estava batalhando. Mas era isso, a nossa premiação dos jogadores de 2020. Agradecemos a todos a atenção, todos que vieram ver o vídeo. Também, se puderem dar uma ajuda pra gente, critiquem o vídeo, né? Deem o like ou o dislike, a gente vai saber se estão gostando ou não. Comentem a opinião de vocês, porque essas premiações que a gente fez, me faltou a palavra, são mais a nossa opinião, que a gente achou, então a nossa opinião pode ser bastante diferente, então eu gostaria muito de saber a opinião de vocês também. E agradecemos novamente a todos que participaram. Muito obrigado e boa noite.